Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas 14 leituras do mês de maio. E eu já posso adiantar que vai ser do 8 ao 80, porque Jesus, no mês de maio eu li um dos melhores livros que eu já li na minha vida, provavelmente o melhor livro do ano, porém eu também li o pior livro do ano. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu joinha aí embaixo, me segue nas redes sociais, que é Cobra Letrada, tanto no Instagram como no Twitter, e se você se interessar por qualquer livro que eu falar aqui, compra com o meu link da Amazon, que você ajuda muito, muito o canal. Bom, então vamos ao que interessa. Como eu já falei aí, né, foi do 8 ao 80, eu comecei maio muito bem, lendo 500 mil livros muito bons, e no final foi uma enxurrada de 2 estrelas e meia que eu fiquei, meu Deus, por que eu estou lendo isso? Mas enfim, pra quem não sabe, né, eu fiz o projeto Lendo Nacionais agora em maio, então eu me propus a ler somente livros nacionais. Eu fiz vários vídeos aqui pro canal também, falando sobre literatura nacional, fazendo algumas listas. Tem uma tag super original de gírias do Brasil, que tá muito legal, então eu vou deixar aqui nos cards os vídeos pra vocês assistirem. E então, como vocês já devem imaginar, a maioria, 95% dos livros que eu trouxe aqui pra falar foram nacionais. Dos 14 livros que eu li, 12 foram nacionais, só 2 que não. Um deles realmente foi num clube do livro, o outro é uma espécie de clube do livro que eu participo, então esses 2 não são nacionais, mas enfim, vamos falar, até porque eles são os 2 últimos do mês. O primeiro que eu li foi O Caos que Você Me Trouxe, do Eduardo Liporati. Esse livro aqui, eu nem vou falar muito sobre ele aqui, porque eu já fiz um vídeo que ficou muito legal, que eu falo tintim por tintim o que eu achei, mas eu posso adiantar pra vocês que eu gostei muito. Eu dei 4 estrelas e meia. A escrita do Edu é realmente o ponto alto desse livro aqui, é muito poderosa, muito profunda. Vai tratar do que é o fim de relacionamento real, sabe? Então vejam lá o vídeo, que como eu falei, eu explico tintim por tintim sobre o que eu achei, sobre o que é a história. Recomendo muito, vou deixar aqui nos cards. O segundo livro que eu li foi Feitos de Sol, do Vinícius Grossos, pro projeto 3x1, que também tem vídeo aqui no canal, então eu também não vou falar, não vou me estender muito aqui, vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. Mas, gente, esse é o melhor livro do Vinícius. Sério, esse livro eu dei 5 estrelas. Eu tô ainda pendendo aí se eu coloco pro favorito ou não, mas assim, é muito bom. E se você quiser saber tudo sobre o que eu achei tintim por tintim, inclusive eu dou várias curiosidades sobre o livro, sobre os personagens, sobre o processo de escrita do Vinícius com relação a esse livro lá no vídeo do Projeto 3x1, então vão lá assistir. O próximo livro que eu li foi A Sétima Onda, do Juan Julián, e foi mais um livro que eu dei 5 estrelas, beirando ali o favorito. Eu realmente me surpreendi demais com esse conto, porque ele é super curtinho, ele tem menos de 30 páginas, eu acho que ele tem 29 páginas, 25 por aí. Só que, gente, a escrita do Juan nesse livro tá assim, o ápice do ápice do ápice. Ele realmente amadureceu muito de Querido Ex pra esse aqui, sabe? Porque realmente foi uma história muito bonita, com muita representatividade, né? Que vai contar aí a trama do João, que é o meu xará. Tem muita representatividade, tanto negra, né? Porque o personagem principal é negro, como iorubá. Eu sabia que tinha todo esse elemento religioso na história, então eu confesso que quando eu comecei a ler, eu fiquei com medo de ter alguma coisa ali sobre, enfim, a religião que eu não conseguisse entender, porque eu não tenho muito contato com isso. Só que não é algo maçante, não é algo, é algo importante pra história, mas que é bem retratado no livro. Então se você não sabe de absolutamente nada, ainda assim você vai entender e você vai curtir muito a história. Mas basicamente, a primeira cena do livro já é o João sendo enforcado por uma cobra gigantesca. E aí eu já fiquei, meu Deus, ok, então vamos de realismo mágico. Só que depois ele descobre que é um sonho. E aí, obviamente, que esse sonho vai ter algum significado aí pra história. Só que é o dia do aniversário de namoro dele, de alguns meses, acho que são 6 ou 5 meses, e ele vai encontrar o boy. E aí, ele descobre, inclusive numa cena que eu fiquei muito chocado, que assim, eu realmente não estava preparado pra aquilo, que o namorado dele estava traindo ele. Eu não vou nem contar, porque vocês têm que ler, porque é muito chocante. E ele fica, assim, devastado, né? Porque no dia do aniversário de namoro, ele estava, inclusive, indo levar o presente do namorado. Ele descobre que o namorado dele estava traindo ele. E o namorado dele, tipo, cagou na cabeça dele. Tipo, estou traindo você, você que lute. E aí, ele fica completamente arrasado. Inclusive, eles tinham uma viagem do final do ano, que tá ali na época de Natal e Ano Novo. Eles tinham uma viagem marcada pra passar o Ano Novo em Paraty, no caso, em Trindade, que é uma vilinha
caminho ali de Paraty. O que ele faz pra não perder a viagem? Ele chama o Tom. Na verdade, o Tom meio que fala assim, ah, beleza, eu vou com você pra, né, você não ficar aí na fossa mais do que você já está. Que é o melhor amigo dele, que inclusive é uma pessoa muito boa, é tipo assim, tão bom e justo quanto era Jesus. Sério, o Tom, eu invejo a paciência e toda a bondade desse personagem, porque, olha, ele é justo e paciente como era Jesus real. E aí eles vão lá viajar, e aí coisas vão acontecer, que eu não posso falar, e enfim, a história vai se desenrolar a partir daí. E no final, gente, esse poderia entrar fácil no top 3 finais mais chocantes e com reviravoltas mais que eu não tava esperando, mais inesperadas que eu já li esse ano. Porque, olha, esse final realmente, eu acho que ninguém vai descobrir, no caso, porque eu quero que vocês leiam esse livro. Então, assim, leiam. A conexão que o personagem principal, que o João tem com o orixá dele também é muito legal mesmo. Deu pra saber um pouquinho mais sobre isso. Então, gente, leiam, porque esse conto é muito bom. E aí depois eu li os outros 2 livros do Vini, que foi O Verão em que Tudo Mudou, que na verdade é ele com a Thaís e a Gabriela, que na verdade são 3 histórias separadas, né, que no final eles vão juntar ali. O Garoto Quase Atropelado, que foi assim, o pontapé inicial pra carreira do Vini, né? Assim, o pontapé inicial foi o Sereia Negra, que é o livro independente dele, mas o Garoto Quase Atropelado foi o primeiro livro publicado por uma editora do Vinícius. E eu também não vou me estender aqui, eu só vou falar que O Verão que Tudo Mudou, não sei se eu curti tanto, foi também uma decrescente. Eu comecei gostando muito da primeira história, que inclusive a história do Vinícius depois foi decaindo. O Garoto Quase Atropelado eu tive boas lembranças, porque foi uma releitura, e boas surpresas também, porque tinham coisas que eu não lembrava. Mas se você quiser saber mais de tudo que eu achei e mais um pouquinho sobre o Vinícius, vão lá ver, como eu já falei, o projeto de 3x1 do Vinícius desse mês. Depois eu li Joaquim Pô 2, da Marta Vasconcelos, que foi uma surpresa muito boa, porque eu já tinha lido Joaquim Pô ano passado, e eu não fazia ideia de que tinha lançado uma continuação. Assim, eu não sabia real que tinha lançado. E aí eu fui chamá-la pra participar do Projeto Leandro Nacionais, que aconteceu lá no Cobra Letrada. Inclusive, me sigam lá no Instagram pra vocês acompanharem tudo o que rola por lá. E também todos os stories do Leandro Nacionais estão salvos no destaque, então dá super pra acompanhar ainda. E aí, quando eu fui, né, conversar com ela e tudo mais, eu descobri que ela tinha lançado a continuação do primeiro conto, que foi um conto que eu amei muito. Vai contar a história do Samuca, que ele vai pro carnaval de Olinda, eu acho. Ele vai pra Pernambuco, ele encontra lá um boyzinho, eles ficam e tem todo um negócio assim de romance, bonitinho. E ele é fã de Taylor Swift, então, né, tem essa identificação comigo. E aí eu descobri que essa continuação falava justamente de todo o contexto pandêmico que estamos vivendo e do cancelamento do show de Taylor Swift no Brasil. Quando eu vi, acho que é esse o subtítulo do livro, né, eu fiquei, gente, eu preciso ler isso agora. E aí já peguei pra ler, foi super rápido, tem o quê? Uns 80 páginas, 70 páginas, e foi muito legal. Eu dei 4 estrelas pra esse conto, porque assim, me deu vários gatilhos, tanto por conta, né, de todo o contexto pandêmico e tudo mais, como por conta do show cancelado da Taylor, que o personagem sofre, que eu sofri junto dele. A gente vai ver como que ele e esse boyzinho que ele conheceu no carnaval lá de Pernambuco vão se relacionar depois disso, né? Porque eles já estavam com planos de se reencontrar e tudo mais, só que aí a pandemia veio. E aí todo mundo ficou trancado dentro de casa, com medo do vírus, com gente ficando doente e tudo mais. Então é um livro que tem umas reflexões muito legais. Eu achei que a escrita da Marta é muito responsável com relação à pandemia, e tem algumas mensagens de esperança que também são muito legais, mas pro final. Então eu gostei demais e super recomendo, principalmente se você é fã de Taylor Swift, porque é uma história muito divertida, com reflexões válidas. Aí, logo depois, eu li Telha de Vidro, do Aurélio Neri, que também tem um vídeo aqui no canal. Então, vocês já sabem, vou deixar aqui nos cards o vídeo e não vou me alongar muito, mas isso posso dizer que se você quer ler uma fantasia, uma ficção científica nacional de alta qualidade, com personagens LGBTQIA+, leia este livro, porque é muito bom. Eu dei 4 estrelas pra essa história. É uma saga, não sei se é trilogia, eu acho que vai ter mais de 3 livros. É uma série de livros e eu estou super animado pra ler o segundo. E se você quiser saber tudo que eu achei, vai lá assistir o vídeo, porque essa história aqui promete muito e é uma história muito original. Aí em seguida, vamos para a polêmica.
porque eu li um clássico que é super, hiper aclamado, que eu odiei. A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Inclusive, esse aqui estava na minha TBR. Eu até falei lá no vídeo de o que eu pretendo ler em maio, que eu já tinha desistido desse livro umas 3 vezes, acho que essa foi a 4ª vez que eu tentei ler. E, gente, eu acho que eu só terminei de ler esse livro porque eu realmente queria muito terminar, porque eu não aguentava mais abandoná-lo, porque é um livro que definitivamente não é pra mim. Eu nem acho mais que Clarice Lispector é pra mim. Eu tenho zero vontade de ler qualquer coisa dessa mulher, porque eu realmente tive uma péssima experiência com esse livro. É porque, assim, a partir do momento em que você sabe que é um livro super aclamado, que é uma autora super aclamada e tudo mais, você vai com muita expectativa. E pra mim, é uma história que é um porre. Desculpe-me, não me julguem, não, enfim, sejam respeitosos, mas eu não gostei, não é pra mim. Depois até me falaram que eu deveria ter começado pelos contos, porque os contos é mais fácil, é melhor, é mais legal. Talvez, se eu tiver com muita boa vontade, eu vá ler algum conto dela, mas romance, eu confesso que eu tô agora com um super pé atrás, porque eu definitivamente não gostei desse livro. Eu achei que, pra quem não conhece a história, né, acho que é o Rodrigo, o nome do narrador, e a Macabeia, que é a personagem principal. E a Macabeia é, coitada, uma pobre de tudo, de espírito, de dinheiro, de tudo, absolutamente. Ela é uma pobre miserável, que ela vem do Nordeste morar no Rio de Janeiro? Acho que é no Rio de Janeiro. E aí o Rodrigo vai contar a história dela, e a princípio a gente acha que ele tá apaixonado por ela, mas a princípio a gente acha 500 mil coisas, mas na verdade a gente não sabe de absolutamente nada, porque o narrador é extremamente vago em uma coisa que inclusive me deixou muito, muito chateado, muito estressado lendo esse livro, é que toda hora ele começa com a Clarice coloca uma linguagem aqui super complicada, super, hiper complicada. E aí o personagem fala, eu sei que eu preciso escrever mais simples, de forma mais simples, não sei o que. Só que enquanto ele está falando isso, ele está falando de forma super complicada, sabe? Então eu fiquei assim, meu filho, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. E isso vai até uns 45% do livro, que é quando ele começa a finalmente contar a história da Macabeia. E a história da Macabeia também não me prendeu, eu achei ela uma pobrezinha. Eu senti pena, beleza, mas assim, eu não consegui fazer nenhuma reflexão, que todo mundo fala que tem 500 mil interpretações e reflexões, não sei o que. Não foi pra mim. Talvez se eu tivesse lido ele, sei lá, pra alguma coisa do colégio, da faculdade, com algumas discussões, talvez eu tivesse absorvido mais da história, do que ela quis passar aqui, mas lendo sozinho, achei um porre. Sabe quando a gente lê alguma coisa que tá escrita de uma forma super acadêmica só pra dificultar a vida de quem tá lendo? Porque não tem motivo pra você escrever daquela forma, a não ser dificultar a vida de quem tá lendo pra se colocar num patamar de, ok, eu sei, eu domino a língua portuguesa. Eu achei esse livro assim. Podem me julgar aí. Mentira, não me julguem, por favor. Mas eu achei que esse livro é exatamente isso. Já tá bom, já falei mal demais. Aí logo depois eu li outro livro que eu também não gostei nem um pouco, que foi Bem-vindos à Rua Maravilha, do Gabriel Mar. Eu dei 2,5 estrelas pra esse livro. E também é outro queridinho, né, que eu só via resenhas boas e positivas sobre ele. Quando eu fui ler, eu fiquei, pois muito que bem. Vai contar a história do Igor. Ele gosta muito de escrever, e o sonho da vida dele é escrever uma peça de teatro que seja um musical. E aí ele consegue escrever, e aí que é a Rua Maravilha, e a gente vai acompanhar toda a construção desse musical, né, da Rua Maravilha. Então aí a gente já entende que tem 500 mil personagens, literalmente 500 mil personagens, que é muita gente. E eu acho que esse é um dos principais pontos negativos do livro, porque como tem muita gente, ele poderia muito bem ter deixado, o autor poderia muito bem ter deixado de escanteio alguns e ter se aprofundado mais em outros, mas o que eu achei é que ele tentou abarcar todo o elenco, só que ficou de forma muito rasa, sabe? E o personagem principal é insuportável. Mas isso eu já sabia, porque mesmo nas resenhas positivas a gente já sabe que o Igor é uma pessoa chata, insuportável, difícil de lidar. Somado o fato de que toda a história, inclusive, é em primeira pessoa, com o fato de que você sabe que tem outros personagens ali muito melhores do que o Igor e eles não são tão bem trabalhados, me incomodou muito. E eu não consegui sentir identificação por absolutamente ninguém, porque eu até queria sentir algo, mas eu ficava assim, tô cagando pra essas pessoas, porque eu não consegui conhecer
de fato quem são essas pessoas, sabe? Inclusive tem um romancezinho que a gente jura que vai dar em alguma coisa ali no início, porque a forma como o par romântico do Igor é apresentado no início, a gente jura que vai ter real um aprofundamento nessa parte romântica, mas não tem também. Então, eu achei complicado. Tem algumas coisas ali também que são resolvidas de forma tão rápida que no mundo real nunca ia ser tratada de forma tão fácil, ia ser resolvida assim, ó, num piscar de olhos, sabe? Que me incomodaram, então assim, não curti muito, mas acho que se você é do teatro e tudo mais, acho que você vai ter uma experiência bem melhor do que eu, que você vai conseguir absorver muita coisa do que tá acontecendo, enfim, acho que vai conseguir sentir uma certa aproximação com os personagens que, infelizmente, eu não consegui. Aí, em seguida, eu li o melhor livro do ano, o melhor livro da vida, que eu estou até agora, de 4, apaixonado por esse livro, porque ele é perfeito, que é O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Assim, eu acho que todo mundo já sabe a história desse livro, porque é um clássico, porque tem 500 mil adaptações, tem adaptação pra minissérie, tem adaptação pro filme, que é, né, um clássico do nosso cinema nacional. Então, assim, vai lá contar a história do Chicó, do João Grilo. Principalmente o João Grilo, é todo artiloso, né? Ele tem uma lábia muito grande de enrolar as pessoas e, enfim, são personagens super, hiper carismáticos que vão ali se envolver todo numa trama com os outros personagens, que é o padeiro, a mulher do padeiro, o bispo, o padre, numa parada assim mega engraçada, mega regional do sertão nordestino, até que chega um cangaceiro, mata todo mundo ali. Isso tô, tipo, completamente simplificando a história, e aí eles vão, né, subir ao julgamento antes de ir pro céu ou pro inferno, junto de Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida e o Diabo, que é onde vai rolar o julgamento de cada um. Então, cara, é um livro sensacional, é um livro muito rápido de ler, até por conta de ser uma peça, né? É um livro muito engraçado, e cada personagem é muito bem escrito, cada personagem é muito bem construído. Apesar de não ter 500 mil parágrafos explicando cada um, porque não é um romance, você consegue identificar qual é as características de cada um. Eu ri horrores da minha barriga ficar doendo, tipo, real oficial. Esse livro é muito engraçado. Então, assim, gente, esse livro é perfeito, esse livro é sensacional. É tudo isso que eu falei e mais um pouco. Por favor, leiam. Inclusive, se você gosta de audiobooks, ouçam o audiobook desse livro, que vale muito a pena, porque a narração é divina. Logo em seguida, eu li Uma Mulher no Escuro. No caso, não foi logo em seguida, porque esse livro aqui foi o primeiro livro do Clube das Cobras Letradas, que é o clube do livro que eu organizo. Inclusive, se você tem curiosidade, se você tem interesse em participar, me manda uma mensagem no Instagram, fala assim, quero participar, não sei o que eu te coloco no grupo. E aí, esse foi o primeiro livro que a gente leu em conjunto. E, gente, eu acho que não poderia ter sido uma escolha melhor, porque, cara, Rafael Montes é Rafael Montes. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, já eu explico por que, não foi 5. Mas eu posso começar dizendo que a escrita do Rafael, como sempre, é incrível, é sensacional. Mas eu vou parar também por aqui, porque tem um livro especial pra esse livro aqui, porque eu gostei tanto e ao mesmo tempo eu não gostei tanto de alguns pontos aqui que eu tive que fazer um livro só pra ele, e que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá assistir. Mas vocês podem ver o tanto de flags que eu coloquei, que esse livro realmente me impactou, assim, bastante durante toda a história. Depois eu li mais um que é super aclamado e que eu não gostei, que foi Se Deus Me Chamar, Não Vou. Eu dei 2 estrelas pra esse livro, porque, gente, eu acho que as expectativas é a pior inimiga de qualquer leitor. Porque eu comecei a ler esse livro com muita expectativa de que ia ser um livro que super ia me fazer pensar, que ia me fazer até chorar, porque algumas pessoas falam isso. E não foi nada disso. A gente vai aí, né, conhecer a história da Maria, que é uma menina de 11 anos, uma menina que tá sofrendo toda essa mudança de criança para adolescência. Então tem várias questões aqui de conhecimento do próprio corpo, começar a se interessar por meninos, de fazer amigos, de bullying no colégio e tudo mais. É uma personagem extremamente solitária por conta dessas questões. E os pais dela estão também passando por uma situação aí bem ruim financeiramente. Eles têm uma loja que vendem artigos para idosos. E aí, num dia ela tá vendo televisão, ela vê um cara lá que é mestre
sobre artefatos para idosos, e ela resolve escrever pra esse cara, e esse cara entra na vida da família. Só que ele entra de uma forma que ninguém imaginava. E esse foi um ponto, inclusive, que não gostei. O livro, ele é escrito como se fosse um diário dessa menina. Então eu acho que por conta disso, ficou muito raso, sabe? A forma em que esse cara entra de fato na vida da família. Porque foi algo muito rápido, tipo, papum, já entrou, já tá ali todo relacionado com a mãe e o pai. E eu fiquei, não vi esse clique, sabe? Eu não vi essa construção pra chegar aí. E assim, pra mim, é um livro ok. Eu não consegui sentir nenhuma reflexão que as pessoas falam que fazem. E pra mim era uma menina de 11 anos falando coisas normais, que ao mesmo tempo eu achava que 50% daquilo que ela tava falando era muito adulto pra idade dela, e os outros 50% era muito criança pra idade dela. Então eu fiquei... Sem falar que uns 20% desse livro, que é um livro já curto, é ela falando de cocô. Juro pra vocês, é ela tendo prisão de ventre, não querendo fazer cocô, e ela falando sobre isso. Então, definitivamente não foi um livro que eu gostei, mas, assim, se vocês quiserem ler, leia, mas não tem o selo Cobra Letrada de qualidade. Aí logo depois eu li A Regra é Não Ter Regras, que é um livro que vai falar sobre a cultura da Netflix. Então, assim, se você trabalha com pessoas na área de pessoas, de departamento pessoal, RH, essas coisas assim, eu ia falar que super recomendo, mas não recomendo não. Aliás, recomendo sim, com ressalvas. Eu não gostei desse livro, eu também li 2 estilos e meia, que aí, né, eu já tava no limbo, com vários livros ruins que eu tava lendo um em cima do outro. Eu li esse livro pra uma espécie de clube do livro que eu participo, que são livros mais técnicos, assim, tudo mais. E, gente, tem uns insights muito bons sobre a área de pessoas. Só que eu acho que o ponto principal do livro é vender uma coisa da Netflix que é completamente fantasiosa. Completamente fantasiosa, porque só acontece na Netflix porque a Netflix é a Netflix. Eu acho que não daria certo em nenhuma outra empresa do mundo, porque é umas paradas realmente muito fantasiosas real. Mas que a gente pode filtrar, a gente pode peneirar e adaptar à realidade das empresas normais, digamos assim. Porém, tem uma coisa aqui que eu realmente fiquei muito incomodado, é que eles tocam algumas coisas lá sobre esses processos aí de pessoas que eu achei extremamente impessoal. Porque eles se gabam de que, enfim, tem que cuidar do bem-estar do colaborador, não sei o quê. Só que na prática, eles tratam todo mundo como se fosse, tipo, literalmente uma pecinha de uma máquina. Se essa peça dá defeito, eles não querem nem saber, não querem nem entender. Eles tiram essa peça, colocam outra no lugar e é isso, fica com Deus, sabe? Eu achei extremamente que eles tratam as pessoas, os colaboradores, como peças de uma máquina. Que é super contraditório, porque principalmente no início, eles vendem toda uma ideia de que, meu Deus, a gente tem que ser uma empresa, a gente é uma empresa que cuida do colaborador, que, né, investe nas pessoas e tudo mais. Então, assim, não gostei, mas serve pra você aí refletir sobre algumas coisas e tentar adaptar alguns processos que eles têm lá. E aí, por último, vamos para a maior polêmica, que foi o pior livro que eu li em 2021 e que fácil entra pro um dos piores livros que eu já li em toda a minha vida, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee, que é um livro aclamadíssimo e que eu fiquei, puta que pariu, que livro péssimo, que eu não estou acreditando que as pessoas gostam tanto dele. Eu li esse livro para um clube do livro e eu fiquei... a gente como um todo estava se sentindo como se nós fôssemos ETs, porque ninguém gostou desse livro. Eu acho que a pessoa que deu a nota maior foi 3 estrelas. E acho que ela ainda foi muito generosa. Teve gente que deu 1,5 estrelas. Então, assim, eu não estou sozinho nesse barco. Mas, gente, esse livro é muito ruim. Muito ruim. Por quê? Tem algumas pessoas que ainda defendem que a escrita da autora é boa. Eu não acho. Porém, o principal problema é como esse livro é vendido. Porque eu acho que todo mundo, quando pensa em O Sol é para Todos, pensa numa história que vai tratar de questões raciais super importantes, de debate racial, até porque é um livro super importante lá nos Estados Unidos, que todo mundo usa como, né, o livro, assim, que começou a falar de racismo e tudo mais. Só que, gente, é tudo uma farsa. Porque o livro em si, o julgamento e toda essa questão do racismo, ele é tratado depois de 65% do livro. E ele dura, no máximo, em 7 capítulos, tá? Então, não acreditem nesse papo, não acreditem nas sinopses que vocês vão ler, porque o livro inteiro é praticamente um livro de crônicas que vai acompanhar
a história da Scout e do irmão com um amigo dela e, enfim, coisas que acontecem na vida dela, e só. E aí, muitas pessoas elogiaram a escrita, vendo só essa parte de que literalmente a gente acompanha o crescimento da personagem principal, que é a Scout. Só que eu também não gostei porque, pra um livro de 400 páginas, eu achei que não rolou. Se fosse um livro de crônicas, ok. Mas pra um livro de 400 páginas, eu achei que não funcionou, porque a autora coloca 500 mil personagens, 500... Sério, eu não tô de zoeira. Cada capítulo, ela introduz vários personagens, e esses personagens são completamente esquecidos logo no capítulo seguinte. Juro pra vocês. Então, assim, os únicos personagens que se mantêm e têm um crescimento é a Scout, todo o núcleo familiar da Scout. De resto, nem cria expectativa, porque, assim, não vai dar em nada. Tem até alguns ganchos que a gente acha que vai acontecer alguma coisa, né? E a gente vira o capítulo e eles desaparecem. Pois é. Então, assim, foi um livro que eu não gostei da escrita, não gostei da forma como foi tratada. E aí a gente vai pro ponto principal, né? Que toda essa questão racial. Que, gente, como eu falei, só é tratada depois de 65% do livro e é tratada em 7 capítulos de uma forma bem responsável. É a parte mais legal do livro, todas as cenas do tribunal, mas é tratada de forma tão rápida e tão impessoal. O Tom Robson, que é o negro que é acusado de tudo lá, gente, ele é completamente descaracterizado. Poderia ser qualquer outro negro ali no lugar dele, porque não tem aprofundamento nenhum na história de vida dele, na família dele. A gente, inclusive, mal conhece a família dele. Tem uma cena que a gente sabe que ele tem família. É basicamente a história de um branco salvador que tem todo um discurso aí de progressista e gente também é gente, que no final é só isso, sabe? Não provoca debates válidos sobre a questão do racismo, pelo menos eu não achei. Assim, o debate válido desse livro é como que esse livro serviu de pontapé pra história do Branco Salvador ser difundida aí nos filmes e livros de Hollywood. É esse o debate de como isso é errado. Acho que esse debate é muito válido. Mas de resto, de como usar esse livro pra questão do racismo e de tudo mais, não. Esse livro é um desserviço, eu diria. Esse livro é um desserviço. A Harper Lee cagou muito no pau nesse livro. É um livro que eu gostaria de não ter lido. Inclusive, eu acho que se não fosse pelo Clube do Livro, eu não teria lido ele, porque já no início ele não me cativou, como eu já falei, que eu não gostei da escrita dela. O final é uma zorra. A cena final é uma zorra, é uma parada, assim, de outro mundo. Porque, assim, é bizarro, eu não gostei, teve algumas pessoas que gostaram, eu não gostei nem um pouco, nem um pouco. Gente, pra mim esse livro não tem propósito nenhum, e como as pessoas pegam ele e tiram deles, assim, mensagens positivas, eu fico muito chocada. Eu fico assim, gente, não é possível que vocês leram e vocês tiveram um senso crítico pra achar isso, porque foi, né, eu acho que já deixei bem claro que todo o mote do livro é de como um cara branco pode falar coisas super positivas e de que gente é gente, todo mundo é gente como todo mundo, e todo mundo achar que ele. Não. Até porque ele mesmo se contradiz, porque ele fala um monte dessas merdas e ele também faz algumas coisas bem contraditórias. Gente, só um detalhe, não é nem spoiler, mas ele fala em determinada cena do livro que Hitler não pode ser julgado, a gente não pode julgar Hitler, digamos assim, porque todo mundo é bom, todo mundo é mal. Tipo, Hitler é humano, sabe? Não fala mal dele. Pelo amor de Deus! Tudo bom? Não. Então, assim, odiei. Fácil o pior livro que eu li em 2021. Talvez um dos piores livros que eu li em toda a minha vida. Então, vamos terminar por aqui, porque esse vídeo já ficou gigantesco, que não era a minha intenção ficar desse tamanho todo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que, enfim, eu tenha convencido vocês a lerem os livros que eu gostei muito lá do início do mês. Vocês já leram algum livro que eu falei aqui? Se sim, me contem nos comentários se você concorda ou não com o que eu achei. E até o próximo vídeo. Tchau!